Olá, alunos! Sejam bem-vindos à aula 2 do nosso curso de Excel avançado. Bom, e agora nós vamos começar a trabalhar então com as primeiras funções, mais avançadas. Bom, aqui vocês vão observar, eu tenho uma planilha, que é um quadro de notas, e eu trouxe aqui de duas disciplinas, poderia ser de todas as disciplinas, eu trouxe apenas duas. Tem aqui os nomes dos alunos e nós vamos utilizar as funções menor e maior nessa planilha para verificar, quais são as menores notas, quais são as maiores notas, utilizando a função, sem precisar ficar procurando na planilha, comparando as notas e a gente verificar a olho nu, né? Então, eu vou usar essa função para isso. Quem fez o curso básico com a gente vai estar pensando assim, ué, Cássia, mas a gente viu lá no curso básico as funções mínimo e máximo não são parecidas, né? Maior e menor não quer dizer praticamente a mesma coisa. Olha, são funções extremamente parecidas, inclusive a sintaxe delas, quer dizer, a forma de montar, é muito parecida. Vocês vão ver que tem apenas um único detalhe que diferencia de uma para outra. A função máximo, por exemplo, eu posso utilizar para verificar o maior valor naquele conjunto de dados que eu estou analisando. E a função mínimo busca o menor valor. Então, se eu quiser utilizar aqui a função máximo para descobrir a maior nota de português, então eu posso utilizar. Vamos relembrar ela aqui? Como que vai ser essa maior nota? Então, eu vou lá com o sinal de igual, digito lá o nome da função, máximo, abro parêntese, E aí eu venho aqui e faço a seleção dos dados, lá da coluna da disciplina português, porque aqui é a maior nota de português. E fecho parêntese. Não foi isso que a gente aprendeu lá no básico? Quando eu dou Enter, eu tenho lá o resultado. Poxa, a maior nota, então, de português foi 24. Quer dizer, ele fez a análise entre todos os números, todas as notas de português, e descobriu que a maior nota de português é o valor 24. Perfeito. Então, eu posso utilizar aqui a função máximo também. Aqui, vou usar máximo para descobrir a maior nota da disciplina de matemática. Vejam que eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz para buscar a maior nota de português. Coloquei o sinal de igual, coloquei o máximo, que é o nome da função, abri parêntese e selecionei os valores que eu quero que sejam verificados. E fechei o parêntese. Vou dar Enter para confirmar. Olha lá, a maior nota de matemática foi a nota de 25 do aluno aqui, Luiz Carlos, Então, quer dizer, eu peço para ele fazer essa comparação. No caso da menor nota, eu poderia utilizar o mínimo? Sim, da mesma forma. Então, vou pegar aqui, a menor nota de português, Função mínimo, seleciono os valores de português, fecho parênteses. Mesma coisa aqui para matemática. Igual, mínimo, abro parêntese, seleciono os valores de matemática e fecho parêntese. Pronto. Descobri as maiores notas e as menores notas. Aí agora eu vou entrar com a função menor e com a função maior. A função menor e a função maior, ela vai me dar a opção de verificar, por exemplo, quais seriam as segundas maiores notas, a terceira maior nota, a segunda menor nota. Ele vai trabalhar com uma posição relativa, quer dizer, não é nem só a maior, nem só a menor. Então, aqui eu quero saber, nesse caso, terceira maior nota de português. Então, se eu usar a função máximo, vai pegar só a maior.
A maior eu já descobri, eu quero saber agora qual que foi a terceira maior. Então, eu vou usar a função maior para determinar, através de uma posição, né, que é o número 3, eu quero saber, dentre esses valores, o número 3, qual que é a terceira maior nota, e aí ele vai fazer essa busca para mim. Como que vai ficar? Sinal de igual, maior. Abro parêntese. Vejam já a sintaxe aqui, ó. Fala da matriz. A matriz quer dizer, são os valores que eu devo selecionar aqui na planilha para que sejam verificados, ó. Serão aqui as notas de português, ponto e vírgula. E esse K que fala aqui na nossa sintaxe é a posição que eu quero buscar. Então, se eu quero a terceira posição, número 3, fecho parêntese e dou Enter para confirmar. Pronto. Ele buscou para mim nesses valores que a terceira maior nota de português foi o valor 21. Observando aqui na planilha, a gente consegue conferir porque a planilha é bem pequena, né? Então dá para a gente verificar. Ó. A primeira maior nota foi 24, foi exibida aqui com a função máxima. A segunda maior nota aqui seria esse valor, ó, 23. E a terceira maior nota, o valor 21. Se houvesse aqui mais de uma pessoa com 21, ele não mostraria aqui duas vezes, não. Apareceria só o valor 21 para a gente detectar qual foi o terceiro. E aí, nesse caso, haveria um empate aqui, certinho? Vamos calcular aqui, então, a terceira maior nota de matemática? Mesma coisa. Sinal de igual, maior, abro parêntese, vou lá na minha matriz, ó, seleciono o espaço que eu quero que seja verificado, ponto e vírgula. É a terceira posição que eu quero? Então, o número 3. Fecho parêntese e dou Enter para confirmar. Pronto, buscou aqui, ó, a terceira nota, maior nota, né, de matemática, foi a nota 23. Então, eu espero que vocês tenham percebido aí essa diferença entre a função máximo e a função maior. Na função máximo, eu busco um único valor, somente o maior. E já na função maior, eu posso buscar qualquer valor que eu queira, desde que eu identifique em qual posição ele vai estar. Se é o segundo maior, se é o terceiro maior, se é o quarto maior, se é o quinto maior. E assim por diante. Por consequência, a função menor é da mesma forma. Então, eu vou colocar lá igual, menor, abro parênteses. Olha lá, a sintaxe é a mesma coisa, com a diferença que agora eu vou buscar o segundo menor, né, valor, a segunda menor nota de português. Então, eu vou lá em português, seleciono os valores, fecho aqui, opa, desculpa, ponto e vírgula, e coloco lá, ó, a posição relativa que eu quero, 2, que é o segundo lugar. Fecho parêntese. Enter para confirmar. E aqui, no caso, eu vou fazer a busca da segunda menor nota de matemática. Então, selecionei aqui os valores, ponto e vírgula, segunda menor nota. Fechei. Pronto. E aqui eu já consegui localizar, né, todas as notas que eu queria. Isso é uma opção extremamente fácil, né, de utilizar e até importante mesmo, quando a gente vai detectar notas. Imagina que uma planilha onde nós tivéssemos aí classificados de um concurso, né, e aí concorreram lá, por exemplo, 100 pessoas, e dessas 100, somente 10 serão chamadas. Então, como fazer a classificação dessas notas para descobrir qual foi a primeira, segunda, terceira melhor nota, né? Utilizando a função máximo, mínimo, menor e maior. Espero que vocês tenham compreendido aqui a utilização dessas funções. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, me chama aí no suporte, tá? Para a gente tirar essa dúvida. E você vai fazer um exercício, né, agora, com essas funções, para poder ficar mais claro aí para você, certinho?
Se ficou também alguma dúvida aqui da explicação da aula, assiste ela de novo, volta aí um pedacinho, né? Não deixa essa dúvida para depois não, ok? Então fica assim, façam um exercício agora dessa aula, né? A nossa próxima atividade, e depois a gente segue com mais uma aulinha, com mais uma função para a gente trabalhar nas próximas aulas, certinho? Um grande abraço então a todos e até nossa próxima aula.